morte do pecador. Aleluia, o tempo pertence ao Senhor. Eu não posso fazer o que eu quero, eu faço só o que Deus manda. Quando eu me ajoelho aqui atrás, eu sempre digo: Senhor, eu sou apenas pó e cinza. Eu reconheço que a igreja não é minha, mas ela é sua. Tem muitas coisas que eu vejo que pode ser diferente na vida das pessoas, não é verdade? Tem pessoas que estão passando uma situação horrível. Às vezes tem pessoas que passam situações de enfermidades horríveis, situações horríveis, né? Estou dizendo aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, né? E elas não fazem força para chegar na presença do Senhor. Às vezes até tem um parente, sabe? Tem uma pessoa que, amigo, colega de trabalho, alguém fala de Deus, a pessoa ouve, mas não chega na presença de Jesus. Aleluia! Se chegar na presença de Jesus, as coisas vão mudar. Aleluia! Aleluia! Eu disse 7, no capítulo 8, irmãos, Mateus. Glórias a Deus. Mateus 8, estava dizendo 7. Que fala sobre uma pessoa que foi curada, né, de um problema muito sério. Aqui fala no capítulo 8, versículo 1, quando Jesus desceu do monte, grande multidão seguia. E eis que um leproso se aproximou-se e adorou. O que ele fez? Olha para o seu irmão, diz assim: ele adorou Jesus. Que é milagre. Se quiser um milagre, aqui está uma dica. Quem quer receber uma cura, quem quer receber uma vitória, chega na presença do Senhor adorando Ele, porque Ele é Deus. Aleluia. Versículo 2, né? Aqui diz que ele adorou, vírgula, dizendo, e se aproximou, né? Senhor, né? O Senhor diz: Senhor, se quiser, pode me purificar. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glórias a Deus. Aleluia! Eu quero dizer que aqueles que estão aqui, você que está me ouvindo, todos nós que estamos reunidos aqui, o nosso Deus, Ele é um Deus imutável. Ele não pode mudar. Deus, Ele não muda e jamais será mudado por alguém, porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é eterno. A Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6. Alguém pode abrir lá e ler bem alto para mim, por favor? Aleluia. Alguns já sabem que está escrito lá, né? Que fala de um Deus que não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Está escrito aí, pode anotar aí na tua Bíblia, pode fazer uma marcaçãozinha dizendo, pastor ensinou para mim que Deus, ele não muda. Então, se Deus, ele não muda, Deus é imutável. Deus não pode ser mudado, não vai ser mudado por ninguém, não muda, né? Deus é eterno, Ele é santo, 3 vezes santo. E a soberania de Deus, né, está acima de tudo e de todos. Você pode ver que a própria Bíblia, quando se refere a algum ídolo, a algum Deus, né, do paganismo, ele está com D minúsculo, mostrando que não é Deus. E quando se refere ao Senhor, até o S, né, está em maiúsculo. E Deus está em maiúsculo também, mostrando que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... é o nosso Deus. Então nós vemos aqui na Bíblia, muitas pessoas já pregaram esse capítulo, mas se você observar, nós vamos ver aqui Jesus, né, encorajando ali no capítulo 7, encorajando no versículo 7, né, sobre a oração, sobre a busca, né? Ele diz: peçam-lhe será dado, busque e acharão, bate a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberto. Observe bem a leitura, está escrito no versículo 9: o que de vocês, seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra?
possível o pai que ama fazer isso com o filho. Se o filho estiver com fome, ele tira da sua boca e dá para o seu filho, para a sua filha, demonstrando este amor. E Deus deixa claro aqui que nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos e filhas, né? Nós, sendo maus, Deus mostra que a nossa natureza, ela não é boa coisa, né? Ela é ruim. E ele ainda continua dizendo, o próprio Senhor Jesus, ele continua dizendo, na minha Bíblia aqui, essa tradução, eu não tenho as letras em vermelho. Normalmente eu uso uma Bíblia do lado aqui, em vermelho, para mim saber onde Jesus está falando. Mas aqui deixa bem claro, né, que é Jesus falando, não é isso, irmãos? E ele diz assim, ou se pedir, no versículo 10, acompanha aí a leitura, ele diz, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vocês, que são maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, boas coisas, aquele que pedirem, aquele que vai pedir a Ele. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela se acostumou, com muitas coisas. Uma das coisas é saber que Deus nos dá, outra coisa é saber que Deus faz, e pelos seus feitos, e por aquilo que Ele pode fazer. Mas a nossa adoração não pode ser por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Deus pode fazer, mas sim por aquilo que Deus é. Glória a Deus! Nós temos que adorar a Deus por aquilo que Deus é. Quem sabe? E muitas pessoas que obtiveram vitória, antes mesmo do milagre acontecer, já estavam agradecendo pelo milagre. Esse é um segredo que muitas pessoas não entenderam ele ainda. Você deve agradecer a Deus antes mesmo do milagre acontecer. A história da mulher, né, fluxo de sangue, quantos anos ela padeceu com a doença? 12. Ela era uma mulher bem sucedida, ela gastou todos os bens dela e não obteve o quê? O resultado, porque ninguém conseguiu curar ela. Por mais que ela era uma mulher de posse, que tinha dinheiro, condições, que ela poderia pagar pelos tratamentos. Chegou um momento que secou a fonte. Ela não tinha mais da onde tirar. Mas sabendo que Jesus ia passar perto de onde ela morava, o que ela fez? Mesmo estando naquela situação, né, uma mulher que estava ali 12 anos perdendo sangue, não é uma situação boa. Uma pessoa que está enfraquecida física, quem sabe até mentalmente, ela estava num estado deplorável, porque não tinha mais da onde vir, né? Sair do seu milagre a não ser através de Jesus Cristo. Ela não tinha mais recurso, falando, né, uma palavra mais objetiva. Não tinha recurso, não tinha solução mais para o seu problema. Não tinha. Falando isso, né, de uma visão natural, humanamente, não existia mais solução humana. Mas para Deus, tudo é possível, como diz em Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode fazer aquilo que é impossível para o homem, para o médico, para as pessoas. Nós vemos Deus fazendo, né? Quantas vezes é colocado no grupo da rádio Missionário Obra de Amor, lá colocado pedidos de oração. E quantas pessoas nós vimos de fato Deus curar, Deus libertar. Crianças, né, que estavam desenganadas, pessoas com câncer ser curado. E não é de agora que nós estamos vendo isso, já faz muito tempo. E ainda algumas pessoas se apegam dizendo, mas a gente não vê mais milagre, meu amigo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quando você diz que Deus não faz mais milagre, é como dissesse então que o poder que Deus tem já se findou. E na verdade Deus, o seu poder jamais vai findar. Porque Deus, Ele é eterno, Ele tem a sua soberania. Ele está acima de tudo. Na verdade, o que está acontecendo no nosso tempo é a falta de fé. A falta de fé, do acreditar, do confiar, daquilo que as pessoas faziam no passado. As pessoas andavam quilômetros para procurar Jesus. Nós vimos esta mulher do fluxo de sangue,
Vamos colocar, se ela vivesse em nosso tempo, ela estaria onde? Hospitalizada? Sim ou não? É como ela tivesse fugido de dentro de um hospital, já acamada há muito tempo, numa situação deplorável, e ela enfrenta uma multidão. E o que ela colocou no seu coração? Que simplesmente se ela tocasse, ela acreditou, colocou no seu coração, na sua mente, que se ela tocasse pelo menos na roupa de Jesus, ela seria completamente curada. Mas tem um porém, né? Falamos num porém de Deus, né? O porém ali. Ela teria que chegar até Jesus. E esta é a parte mais difícil. A multidão estava ali, impedia que ela chegasse até Jesus. Como que ela fez para chegar até Jesus? Por cima, ela não conseguiria ir. Ela foi por baixo. Ela foi gateando como um cão. Muitas pessoas não sabem disso, mas ela foi se arrastando por baixo dos pés e das pernas das pessoas. E ela tocou na roupa. Ela conseguiu no seu último esforço. Jesus, sabendo da situação, Jesus não poderia ter feito simplesmente para a multidão. Tem uma mulher que quer ser curada aqui, e ela precisa tocar nas minhas vestes. Jesus não poderia ter facilitado para ela. Olha para o seu irmão e diz: ele poderia ter facilitado. Mas escute, Deus, o Deus que nós servimos, Ele não é assim. Ele sabe a força que ainda resta dentro de ti. Eu imagino Jesus andando, ela chegando perto, e Jesus andando. A multidão, os obreiros de Jesus em volta dele, os discípulos, Jesus andando assim. Quando ela vai se aproximando, os passos de Jesus aumentam um pouco mais. Por que será que acontece isso com a gente? Porque Deus quer ver se você realmente está disposto a sacrificar de verdade e ir no seu objetivo e tocar nas vestes de Jesus. Foi isso que ela fez. Nós vamos ver Jesus dando ensinamentos aqui. Desde o capítulo 7, olha dentro da Bíblia, você vai ver vários ensinamentos, né? Jesus encorajando a oração, né? De clamar a Deus, não desistir de clamar. Vemos aqui o próprio Deus, o próprio Jesus falando sobre a porta estreita, o caminho estreito. Ele mostra que tem duas vias, uma que você pode ir para o céu, a outra que você pode ir para o inferno. Jesus continua ensinando. Ele vai ensinar sobre os falsos profetas, ele vai ensinar sobre quem entra no reino dos céus, ele vai ensinar sobre os dois fundamentos. Vocês estão entendendo? Jesus está ensinando as pessoas. Eu entendo que a fé verdadeira, ela não vem de outra forma, a não ser por ouvir a Cristo, ouvir a voz de Jesus. Abra Romanos capítulo 10, versículo 17. Está escrito na palavra de Deus que a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, quando Jesus estava ensinando as multidões, ao ouvir a sua palavra, a fé renascia de uma forma tão tremenda no coração daqueles que estavam ouvindo e que desejavam de fato um milagre, que essas pessoas não se importavam com o obstáculo que estava diante delas. É o que está faltando no nosso tempo. As pessoas focar mais Deus, focar em Cristo, focar no seu milagre e ir até Jesus e buscá-lo. Não podemos aceitar a derrota, não podemos aceitar o fracasso. Claro que nós vemos que as dificuldades são reais, os problemas são reais. Você já viu que tem dias que Jesus aumenta o passo e você fica lá tentando tocar na orla da sua veste, e Jesus aumenta um pouquinho mais o passo e a multidão fica na tua frente. Você só tem, aleluia. Eu vou falar assim: você só tem um objetivo. Ou você vai, ou vai. Não desista. Desistir é pior.
Aleluia! Isso eu quero dizer que muitas vezes o Senhor está te provando em alguma coisa. E você, às vezes, falar em cima do altar é fácil falar. Você vem aqui na frente, pega o microfone e fala, é fácil. É fácil. Mas saber o que é de fato. Eu não gosto de tipo de crente que um dia é uma coisa, no outro dia é outra. Para mim esse crente, para mim não presta. Um dia ele está sorrindo para ti, irmão, eu posso estar lutando, mas eu estou tentando sorrir para você. Eu não gosto de crente bipolar. Sabe? Crente bipolar não dá. Um dia você está com ele está ali, glória, Jesus é bom, no outro ele está azedo. Só porque Jesus aumentou o passo. Só porque Jesus deu um passo a mais, ele não conseguiu chegar na orla da sua veste. Aí ele começa. Aleluia! Eita glória! É assim. Vai falando. Mas às vezes quando você pensa que Jesus ele está andando distante de você, ele está bem na tua frente. Ele está ali, pastor do céu. Ele está ali. Ele sabe até onde tu pode. Às vezes eu fico ali assim. Eu vou falar de mim. Eu olho a situação. Cadê o norte? Cadê a bússola? Aleluia! A bússola do crente é a palavra. Glória a Deus! Muitas vezes o Senhor está permitindo ali que até a tua bússola você abre e diz assim, hoje Deus vai falar comigo. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Aí você abre e você recebe uma paulada. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos ver. Vai ser hoje que eu vou para lá. Não é verdade? Aí você vai lá e diz, não, mas não é Deus que está falando isso aí comigo. Vou abrir de novo. Abre de novo, cadê? Arrependa-se, raça de víbora. Aí tu, meu Deus, mas ontem eu abri, Deus estava falando. Não é que tem coisas que você não vai compreender. E tem dias que Deus não vai falar. Tem dias que Deus não vai curar. Tem dias que Deus não vai sanar o teu problema. Tem dias que Ele não vai. Ele não vai. Porque Ele sabe que tu pode segurar, que tu pode aguentar mais 5, 6, 10 dias, um mês, 30, 40, 50, 60, 90. Ele sabe que tu pode. Aí eu olho para dentro da Bíblia e eu vejo um rapaz, um homem. Aqui diz que Jesus estava lá ensinando a multidão, não estava? Leprosos. A Bíblia fala sobre leproso, que não poderia estar em meio à sociedade. Eram pessoas que eram completamente excluídas da sociedade. Por isso havia naquela época os tal chamado leprosário, onde colocavam as pessoas ali que elas esperavam, né, a sua morte. Então dificilmente alguém por si mesmo ou por alguma, né, uma boa genética conseguiu restabelecer a sua própria saúde. Ou quando alguém era diagnosticado com a lepra, ele estava sentenciado à morte. E era tão engraçado que a pessoa, até aquela pessoa descobrir que tinha lepra, ela já tinha contaminado uma meia dúzia. Vocês sabiam disso? Porque a lepra ficava ali, né? O pus, a bactéria, a doença ficava na roupa de cama, né? Onde a pessoa usava para tomar água, para comer. Contato com aquilo ali contaminava-se outra pessoa. Era ou não era? Era assim. Aleluia. Mas este homem, ele não aceitou a sua lepra. Eu não vejo ele aceitando a lepra no seu corpo. É igual que eu falei da mulher do fluxo de sangue. Eu não vejo aquela mulher aceitar as condições que ela estava. Ela não estava lutando até o último fôlego. Eu não sei quantos anos mais aquela mulher viveu. Ela já tinha perdido 12. Só de sofrimento. 12 anos. Segundo a psicologia, dependendo do trauma que a pessoa passa,
Cada ano de sofrimento é como fosse de 2, 3, até mesmo 4 anos da vida daquela pessoa, dependendo do nível de trauma que é causado na vida da pessoa. O médico olhou para mim um dia que eu estava lá, com a perna pendurada, um sofrimento, passando várias vezes pelos médicos. Não foi uma vez, por muitos anos passando pelos médicos. Às vezes um ano passava de 30 vezes, 40 vezes, sei lá quantas vezes era. Era uma coisa que não aguentava, não suportava mais. Eu me lembro das condições que eu estava. E o médico me avaliando disse: olha, cada ano da sua vida, pelo sofrimento que você está passando, é como fosse 2 anos a mais de vida que teu sofrimento causou aí. Então, se você tem 40, 40 anos, você coloca aí, foi 9 anos. Então, se nós colocarmos por 2, quantos anos mais? 18. Agora imagina só, eu aceitei isso? Não. Eu não reclamava pela doença, pela enfermidade, mas eu não aceitava ela. Mas sabia que quem fez a promessa no primeiro ano que eu entrei na igreja, eu sabia que um dia ia chegar. A promessa que ele me fez foi essa: tu serás missionário. Eu vou te curar e tu irás fazer a minha obra em outro lugar. Ele errou, ele falhou, não, mas eu não desistia. Vocês estão entendendo? Nós temos que compreender que o cristão genuíno, ele não desiste da sua fé, do seu crer, do seu acreditar, e ele continua com vigor lutando pela sua causa. Aqui vemos um rapaz, quando Jesus desceu do monte, a grande multidão que ele estava ensinando seguiu, seguiram ele. E aí eis que um leproso ali se aproximou e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. Ele não disse: eu estou te dando uma ordem, Jesus, me cura. Não, ele disse: Jesus, adorando Jesus, ele disse: se tu quiseres, Jesus, se o Senhor achar que eu mereço este milagre, e eu sei que tu podes, oh glória, me cure, me purifique. Será que ele conhecia? Será que ele tinha ouvido falar dos milagres de Jesus? Sim ou não? A fama de Jesus era grande. Irmãos, não tinha internet naquela época. Não tinha. Não tinha Facebook. Não tinha WhatsApp, Instagram, Para vocês entenderem, estou brincando. Glórias a Deus. Não tinha essas coisas. Mas as pessoas, elas não calavam a boca. Quando alguém recebia uma cura, alguém presenciou o milagre, irmão, eram multidões falando de Jesus o tempo inteiro. Eu peço que você abra o último versículo do livro de João. Último versículo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. João, Glória a Deus. do Evangelho de João. O que está escrito lá? Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, nem ainda no mundo conter os livros que seriam escritos. Viu, pastor Liceu? Viu, pastor Fábio? Viu, evangelista? Pastores, irmãos que estão aqui, será que Jesus só fez um milagre, 2, ou foi muitos milagres? Só quem crê em milagre, dê a melhor salva de palmas a Jesus. Aleluia. O leproso tinha horário para entrar na cidade, horário para sair, e ele, aproximando-se das pessoas, ele deveria bater em seu peito, gritando alto e muito bom som, para que as pessoas, ao vê-lo, se afastassem. E ele gritava: leproso,
batendo o peito bem alto, gritando: leproso, leproso, Glória a Deus. para anunciar que estava chegando um homem leproso. Mas aqui a Bíblia não diz que ele anunciou a sua chegada. Sabe por quê? Porque ele não estava querendo água, ele não estava buscando comida, oh glória, ele não estava buscando por roupa, por algum bem, mas ele tinha um objetivo. Ele estava buscando o seu Salvador. Na verdade, quando Jesus desceu do monte, ele já estava em certo ponto. Jesus, na verdade, ao descer do monte, estava indo rumo ao encontro do leproso. Ele, ao ver Jesus, irmãos, ele pediu o seu milagre. E Jesus o purificou da sua lepra. Versículo 13 está dizendo, versículo 13, irmãos, do capítulo 8, está dizendo: Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. Quem é que diz que quero sim, que ele ficasse curado? Quem é que disse isso? E se hoje Jesus, olhando da sua situação, o teu problema, e você hoje aqui adorando, você aqui hoje glorificando, e você hoje se jogando aqui hoje aos pés de Jesus, você viu que ele não estava pedindo a decisão dele, ele em nenhum momento estava se colocando como a decisão fosse dele, mas ele deixou claro que a decisão tinha que vir de quem? Do Senhor Jesus. E Jesus disse o que? Eu quero ouvir, Jesus, essa mensagem. Todos os dias eu quero ouvir essa palavra. Jesus dizendo para mim: eu quero sim. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado de ser aceito por alguém, aceito pelas pessoas, mas esquece que você tem que ser aceito por aquele que tem o poder para determinar as coisas na minha história, na tua história. Você sabia que quando eu era jovem pregador, quando eu estava ali aleijado, mas mesmo aleijado, pregando o Evangelho, eu me preocupava em alguns momentos, eu me preocupei o que as pessoas pensariam quando eu pregava. Eu ia para o altar, eu não preguei altares pequenos. Irmãos, para mim não importa o tamanho da igreja, vou falar a verdade. Se eu estou debaixo de uma lona, debaixo de um telhado, de uma telha de barro, não importa. Já preguei em lugares gigantes, lugares grandes, ginásios, congressos. Não estou falando isso para me gloriar, estou falando isso para a glória de Deus. Não foi um ano, não foi 2, não foi 3. Quem sabe vocês nunca terão a experiência que Deus permitiu que eu tivesse, mesmo aleijado. No início me preocupava se gostar, se eu aceitar o que eu estava falando, se estava achando legal do jeito que eu estava. Hoje eu não me importo mais com isso. Sabe por quê? Porque no início da minha fé eu não conseguia entender algumas coisas. Depois, no decorrer do tempo, estudando a Bíblia, olhando como Jesus procedia e vendo como os apóstolos também, de que forma eles agiam, eu pude ver que Jesus, mesmo sendo Jesus e Deus, não conseguiu agradar as pessoas. E na hora que Jesus ia ser crucificado, eles ainda gritaram: crucificam, crucificam. Aqueles que receberam milagres, cura, até eles estavam lá. Crucifica. Então hoje eu me preocupo com o que Deus quer, o que Deus pensa. Eu não venho para o culto, irmãos, para ser mais um culto. Eu não saio de lá de onde eu estou, que é longe, para vir até aqui só para mais um culto, não. Eu venho aqui, mas antes de sair da minha casa, que tem muita gente que não faz mais isso, e que nem faz isso, não oram. Nem tão pouco falam para Jesus antes de chegar no culto: Jesus, eu quero ter um encontro contigo hoje no culto. Eu vou te adorar, Jesus.
Tem muitas pessoas que vêm para o culto por obrigação. Por isso fico com essa cara de azedo. Enquanto eu prego, fico com essa cara de chupar limão. Aí quando é o Joãozinho pregando, se esguela. Glória, glória. Eu fico olhando, que desaforo. Que desaforo. Porque não valoriza o homem de Deus que está na frente de vocês. Não sabe o que Deus fez na minha vida. Porque se soubesse, estava lá. Vou orar pelo meu pastor, vou mandar uma mensagem para ele. O senhor está bem? Meu pastor, como é que tu estás? Porque de madrugada tem alguém que está lá de joelhos, pedindo a vontade de Deus pela vida de vocês. Agora é muito triste, porque meu tempo aqui é passageiro. Nenhum de nós vai ficar para sempre aqui, não é verdade? Então valorize a igreja que você está, o Jesus que está sendo pregado, que é segundo a Bíblia, que ninguém aqui está te extorquindo, arrancando dinheiro dos teus bolsos, porque para nós não importa o que você tem, o que você é, o que você tem na sua conta, para mim não importa. Para mim o que importa é você. Se você está entendendo o que é realmente servirmos a Cristo. Mas eu sei, irmãos, eu sei que eu não vou agradar as pessoas, como eu já não agradava antes. E eu me contento a isso quando eu vejo Jesus que não conseguiu agradar a todos, pastor Rodrigo, o pastor Vitor, pastor Fábio, pastor João. A gente não consegue agradar nem a família. Vocês estão dentro fazendo o mesmo? Consegue agradá-los? Não. Mas eu quero dizer para vocês: valorize ao Deus que está conosco. Tem pessoas que nem entenderam que tem saúde, que tem um carro bom, tem uma casa boa para dormir, um colchão bom, uma casa boa, farta, com comida, conta boa. Deus tem te abençoado no teu serviço. Não é verdade? Porque alguém está orando, alguém está orando. Não estou dizendo que é só ele. Eu estou dizendo, homens e mulheres estão orando. Alguém está orando. Pedindo o sim de Deus sobre a sua vida. Sim, Jesus. Ordena, Jesus. Diga sim, eu quero. Eu peço que Jesus, todos os dias, derrame vitória sobre a vida de você que está aqui me ouvindo. Eu peço que Jesus te cure todos os dias. Eu peço que Jesus te abençoe e te prospere todos os dias. Eu peço que Jesus te livre todos os dias. Porque eu sei que a minha luta é a sua, não é um dia, é todos os dias. A guerra está diante de nós. Mas eu te peço, meu irmão, glória a Deus, antes de sair de casa, comece a falar mais com Deus. Eu chego na porta da igreja brigando. Aí entrou, fica quieto, cala a boca. Tem gente que entra assim na igreja. Satanás, demônio, seu capeta, seu diabo. Tem pessoas que entram assim na porta da igreja, e quando entram para dentro são santos. A igreja começa na sua casa, na minha casa. Nós temos que sair de casa conversando com Deus. Quando você entrar no seu carro para ir trabalhar, você que trabalha no seu trabalho, no seu serviço, na sua empresa, seja onde for, convide Jesus para ir junto contigo. Você pode ter esse amigo Jesus gratuitamente, todos os dias. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Então diga para o irmão que está ao seu lado: você quer ouvir o sim de Deus? Este homem, para ouvir o sim de Jesus, ele ouviu. Primeiro ele fez algo. Ele teve uma ação para ter uma reação de Jesus. Qual foi a ação dele? Adorou. E pediu a Jesus segundo a sua vontade. Faça isso, amado. Levante sua mão ali. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero que você olhe para dentro do teu consciente, lá dentro da tua mente. Feche teus olhos aí.
Quais são as lutas que estão tentando roubar a tua paz? Quais são as lutas? É enfermidade? É problema financeiro? É problema na família? O que você tem aí? Oh, glória a Deus! Você consegue ver o teu problema? Consegue enxergar? Eu sei que tu consegue. Agora você diga para Jesus: Jesus, olha, eu vou entregar para o Senhor hoje, mas segundo a tua vontade, Jesus. Diga sim, Senhor, para mim. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Palavra sua. Oh, a sua decanta a massa. Olá, interrede a sol decanta a sol de massa. Pede o sim de Deus para a sua vida, para as coisas de Deus acontecerem na sua vida. É preciso você ser um verdadeiro adorador. Adora o Senhor. Aquele homem ficou curado imediatamente quando Jesus disse: sim, eu quero. É imediato. Não precisou esperar nenhum momento mais. O seu milagre ocorreu quando Jesus disse: sim, eu quero. Ele ficou completamente purificado da sua enfermidade. Eu quero convidar a igreja a dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Oh, glória a Deus. Tem gente que pela fé já ouviu Jesus dizer sim. Quem crê pela fé? Às vezes você está lutando com uma coisa que Deus já te deu vitória. Às vezes Deus já te entregou um milagre e você está lutando com uma coisa que Deus já te entregou a vitória. Você está olhando para agora, aumenta um pouquinho mais, né, o calibre da sua visão. Pede para Deus ampliar a tua visão. Deus já está te dando vitória, já te deu. Às vezes tu está lá: ei, meu Deus do céu, olha esse problema. E o Senhor já disse assim: eu já ordenei a vitória me dar. Agora, se isso aconteceu ou não, é a sua fé que vai dizer no seu coração. É a minha fé e a sua fé que vai dizer no seu coração. Irmãos, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Deus em nome de Jesus. Vamos dar mais uma vez uma salva de palmas ao Senhor.